Vamos pensar um pouquinho a respeito desse tema, espiritismo e política. Primeiro, vamos pensar de onde surgiu a ideia de política. Porque os estudiosos nos contam que isso vem lá da Grécia Antiga. Aliás, tudo que se refere a conceitos no mundo ocidental nasceu na Grécia Antiga. Os filósofos que pensavam, que analisavam a natureza e o comportamento humano, concluíam e chegavam a determinados conceitos. A palavra política está relacionada com a palavra polis, que tem a ver com cidades típicas da Grécia Antiga. E, segundo Aristóteles, a política se divide em duas partes. Na ética, que é o bem-estar do indivíduo, e na política propriamente dita, que é o bem-estar coletivo. E aí a gente vai pensando assim, tem tudo a ver com o espiritismo. Porque o espiritismo não nos fala da necessidade de bem-estar individual e coletivo? Eu pergunto a vocês. Não é isso que propõe a doutrina espírita? Que haja o bem-estar da pessoa, através dela interiorizar os conceitos e, assim, ela se renovar de dentro para fora, e, dessa maneira, também trazer o bem-estar da coletividade? Não é isso que a doutrina prega? Sim ou não? Sim. Vocês não estão muito convencidos. Sim ou não? Sim. Muito bem. Mas e a política como entendemos nos dias de hoje? Como que a gente entende essa palavra política? Antigamente, não tão antigamente assim, até nos dias de hoje, a gente falava assim de política. Quem se envolve com política são pessoas boas ou ruins? Boas. Nossa, que bom, né? Poxa vida, mas que bom. Mas o que falavam-se antigamente? Quem se envolve com política, o que a pessoa era? Honesta ou desonesta? Hã? Antigamente era honesta? Bom, eu não sei, mas desde que eu era jovem, que não faz muito pouco tempo, eu ouço as pessoas dizerem que quem se envolve com política são pessoas desonestas, ou que, se são honestas, vão ficar desonestas. Alguém já ouviu essa afirmação? Não, a pessoa, você é honesta, vai se envolver com política e vai ficar desonesta também. Muita gente não fala isso? Mas isso é verdade absoluta? Eu pergunto a vocês agora, nós estamos vendo vários problemas hoje, não é segredo, né? Todo mundo acompanha a mídia, as redes sociais. Hoje nós temos até excesso de informações, boas e ruins, verdadeiras ou falsas. Tem as famosas fake news, né, que o Trump divulgou esse nome, fake news. É até bonitinho para a gente falar, diferente, mas nesse oceano de informações, o que a gente tem ouvido, assistido, verificado? São informações de que na política está tudo bem ou está tudo mal? Há muita honestidade no meio público? Nenhuma? Vocês estão muito quietinhos. Eu estou achando que o auditório aqui é mais evoluído, não está no meu padrão, que é um pouquinho menor. Os melhores tempos, verdade. O Divaldo afirma isso. E como que fica essa afirmação? Estamos vivendo os melhores tempos e a gente liga a televisão e a gente só vê notícia ruim. Eu devo informar a vocês uma realidade que poucos percebem. Hoje a informação circula com muita rapidez, o que no passado demorava muito mais tempo para chegar a nós. Esses desastres ecológicos, por exemplo, se acontecer um terremoto gravíssimo no Japão agora, ou qualquer lugar do mundo, questão de minutos nós já estamos sabendo. Em anos atrás, não faz tanto tempo assim, décadas atrás, levava-se mais tempo para a gente chegar àquela informação. Então, hoje, nós estamos sendo bombardeados por informações. Infelizmente, a informação ruim é a que mais é apresentada. Mas existe muita coisa boa acontecendo também. É que, infelizmente, nosso olhar é sempre mais para o negativo. Se tiver alguém
indo ajudar uma velhinha a atravessar a rua e tiver uma pessoa assaltando uma lojinha do lado, para que lado você vai olhar? Para o assalto, para o acidente, para que ela saindo sangue. Tem pessoas, às vezes, a gente está no ônibus assim, eu vi a cabeça rolando ali, né? Não viu nada, mas só que o desejo do negativo é muito forte, né? Que chama mais atenção. O positivo ainda é algo que a gente... mas que coisa mais xoxa, né? Está lá levando a velhinha lá. Parece que não tem valor nenhum, mas tem. Mas, voltando ao nosso tema, a questão da política. A política ela está assim. Quem vocês acham que é culpado da política estar do jeito como está? A corrupção, esses escândalos todos que a gente vê no governo, no parlamento. Quem seriam os culpados? Eu gostaria que vocês me falassem. Quem são os culpados? Todo mundo concorda com ele? Quem são os culpados de estar toda essa corrupção, tem os exaltados falar esse roubo? Quem seriam os culpados? Então, somos nós. Nossa, eu esperava que vocês falassem os políticos. Porque, hoje em dia, parece assim que se tornou comum a gente falar o culpado da crise, dessa situação, são os políticos. Aí parece assim que os políticos são seres de outro planeta, né? São pessoas de outro país. Mas de onde surgiram os políticos? Da nossa sociedade. Se eles são ruins, significa que eles são um espectro da sociedade. Quem que precisa mudar? A sociedade. Em primeiro lugar, a sociedade precisa ser melhor. A gente vê exemplos maravilhosos no nosso país, mas existem alguns exemplos negativos. Recentemente ocorreu um vídeo que eu assisti de um caminhão que quebrou na estrada e ele estava levando vários mantimentos, vários produtos. E aí os populares foram ajudar o caminhão, certo? A esvaziar, porque todo mundo lá foi pegar o que estava lá no caminhão. Então, a gente percebe que é um sintoma da sociedade. Isso ficou muito famoso, chegamos até a falar assim, a famosa lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo. Às vezes, a gente olha assim para as manchetes e fala assim, corrupto, que é sempre assim, valores pequenos, né? Fulano de tal, através da corrupção, roubou tantos R$1.000, né? Não é milhões, bilhões. É assustador. Mas e nós, quando queremos que saia o nosso documento na prefeitura, e a gente fala para o funcionário na prefeitura, vai lá, eu te pago uma caixinha depois te pago o almoço. O que é isso? Qual é o nome disso? Corrupção ativa. E se ele aceitar, ele entra como corrupção passiva. Veja, nós fazemos pequenos pecadinhos todos os dias. Aliás, tem uma frase do Chico que eu ouvi recentemente que diz assim, todos somos criminosos e somos inocentes até não sermos descobertos. Porque, na verdade, todos, de alguma maneira, cometemos algum tipo de crime. Então, meus amigos, o que precisa mudar, em primeiro lugar, é a cultura brasileira. Eu diria mais assim, não seria a cultura no seu sentido mais nobre, mas assim, esse jeitinho brasileiro de querer levar vantagem. Alguém aqui já furou fila? Eu já furei, confesso. Mas o que é isso? É levar vantagem. É inocente? Não. Porque, dependendo da fila, você está passando à frente de outras pessoas. Você está usurpando uma coisa que não é sua. Ao invés de você ir para o final, para onde deveria estar, você está passando à frente de outras pessoas. Alguém aqui levanta quando chega uma pessoa idosa, com alguma deficiência ali, precisa sentar no banco? Quem levanta? Já estou mais contente, já está melhorando. Porque tem aquelas pessoas que dormem, né? Vem a grávida, entra lá no coletivo e a pessoa sente um sono profundo aquela hora. E estacionamento?
deixa estacionar o carro no shopping, em qualquer lugar. Está escrito lá, vaga para determinado grupo de pessoas da sociedade, ou pessoa de idade, ou pessoas com algum tipo de deficiência. Vocês costumam colocar o carro ali ou vocês colocam no outro lugar? Quem coloca no lugar certo, devido? Todo mundo aqui, né? E alguns ficaram em cima do muro, hein? Hoje dá multa, hoje dá multa. Mas será que a gente precisa de multa para fazer o que é o certo? Não. Aí a gente fala que o político é o errado, mas se a gente tivesse o poder que ele tem, e a gente fazendo essas pequenos, né, crimes, contravenções, o que não faríamos se tivesse o poder daquelas pessoas? E as pessoas assim enchem, né, para dizer, né, do outro, mas, na realidade, esquece de olhar para si, dos seus próprios erros. A política é apenas um instrumento para que nós, através dela, possamos administrar a sociedade. Alguém aqui é dono de empresa, comércio? Eu estou perguntando para vocês que eu acho que esse é um assunto para reflexão. Não é apenas um assunto doutrinário que a gente vem aqui e expõe uma, entre aspas, verdade para vocês assimilarem. É para que realmente a gente desperte e pense. Quem é dono de um comércio? Ou de uma loja? Senhora? Uma empresa? Oficina mecânica? Então, imaginemos o seguinte, você não pode, por alguma razão, administrar seu negócio. Aí você coloca pessoas administrando. Depois de um certo tempo, você não vai perguntar para ele o que ele fez da administração? A senhora perguntaria? E aí, onde que entrou dinheiro, onde que saiu, qual foi a despesa? Não é isso que um dono de algum negócio faz? Qualquer que seja o negócio, pequeno, grande ou médio, ele vai querer, no mínimo, um relatório daquilo que ocorreu, não é isso? Quem vocês votaram na última eleição para deputado federal? Ninguém lembra? Mas ele é seu administrador. Qual que é o negócio? Qual que é o negócio? É seu negócio. É a vida pública, é a administração pública. E você não está atrás dele como administrador para que ele cumpra aquilo que é o dever dele cumprir. E aí a gente reclama que os políticos fazem isso, fazem aquilo. Quem acompanha as votações, ou pelo menos não sempre, mas procura acompanhar aquilo que acontece com os seus representantes. Quem faz isso aqui? Alguém aqui já mandou algum e-mail para algum deputado? Quem já mandou? O senhor ali. Muito bem. Desculpa, não entendi. Eu já mandei porque meu chefe é deputado. Ah, o seu chefe é deputado? E você mandou um e-mail para ele? E o senhor ali também, né? O senhor já mandou um e-mail para o seu deputado. Às vezes, a gente reclama dos políticos e esquece que eles são seres humanos. São pessoas que são influenciáveis, que cometem erros, que cometem acertos, como qualquer um de nós aqui nessa sala. Então, se eles são nossos administradores, a administração pública é o nosso negócio coletivo. O que nós temos que fazer? A nossa conduta como cidadãos é cobrar, é participar mais, é não esperar apenas que tudo seja resolvido por um grupo, por algumas pessoas. Não sei se vocês sabem, o Congresso Nacional, existem pessoas hoje que são até profissionais do lobby. Lobby é uma palavra de origem inglesa, que é aquela pessoa que fica assediando os políticos para determinadas demandas que ele possua. Às vezes são empresas, ele representa interesses de empresas, ou interesse de determinados grupos, e ele fica assediando os políticos para que os políticos possam atender às suas reivindicações. Ficam ali em cima dele, que nem urubu na carniça. E aí, uma hora, esse político, se não era favorável, passa a ser favorável, de acordo com as reivindicações de determinados grupos. Porque a população nem sempre faz essa marcação.
Em alguns países, o político muda de opinião dependendo da opinião da população, porque a população cobra que ele faça o seu trabalho. Então, quando a gente pensou nesse tema espiritismo e política, às vezes, no meio espírita mesmo, as pessoas antigamente tinham um certo preconceito com a palavra política, com políticos, etc. E não se falava isso no centro espírita. Mas a gente sabe, como está lá nos livros da codificação, na parte terceira do Livro dos Espíritos, existe uma lei que permeia todos esses nossos relacionamentos, que é a lei de sociedade. E essa lei, ela nos incita a vivermos de maneira coletiva e precisamos viver bem. E não podemos esconder essa realidade. Se o barco está afundando, se os marinheiros, as pessoas responsáveis pela administração do barco não estão fazendo a sua parte, nós, os viajantes desse barco, temos que fazer a nossa. Mas aí há um detalhe muito importante, porque hoje em dia também as pessoas se exaltam por qualquer coisa, né? Se inflamam, dependendo de qual é o assunto, a pessoa vai até, às vezes, até fisicamente agredir o outro. A nossa participação deve ser sempre uma participação cristã. Deve ser sempre uma participação moderada. Nós temos que respeitar o outro. Às vezes a pessoa pensa diferente de nós, é direito dela. Então, quando nós falamos de participação política, vamos participar com equilíbrio. No livro Conduta Espírita, André Luiz nos fala embates políticos. Leiam depois, quando tiver oportunidade. Nos embates políticos, nas discussões, nós não podemos exercer esse direito de maneira violenta. Não podemos exagerar na nossa maneira de acreditar, querer que o outro também tenha essa mesma maneira de ver o mundo. Eu gostei muito, que eu não sei se os senhores sabem, e as senhoras, que atualmente está sendo discutido a questão do aborto. Vocês estão sabendo disso? E está lá no Supremo Tribunal, uma audiência pública que ocorreu recentemente, e ali vários dos posicionamentos, aqueles que são a favor do aborto, aqueles que são contrários ao aborto. Qual que é a posição da doutrina espírita em relação a esse tema? Nós somos a favor da vida. Nós não somos contra a pessoa que comete o aborto, mas sim a favor da vida. O nasciturno, aquele que ainda não nasceu, tem direito à vida. A mulher também tem direito à proteção, mas aquele que ainda não nasceu também tem direito à proteção. Não sei se vocês sabem que existem leis que protegem os filhotes, os óvulos das tartarugas. E os óvulos dos seres humanos também precisam ser protegidos. A doutrina espírita tem um argumento filosófico e até podemos dizer científico, porque, embora ainda seja controverso quando que começa a vida, por várias experiências, inclusive uma pessoa que foi uma pessoa que abortou várias crianças, ele tinha uma clínica de aborto, ele constatou, na época que os instrumentos eram mais primitivos, que, ao colocar um instrumento para matar o feto reagia tentando fugir do instrumento. E fazia uma expressão que foi observada por essa pessoa que tinha feito milhares de abortos. Depois ele mudou a sua posição, que ele tinha uma expressão de dor e como se fosse querer gritar. Então, há vida. Então, a vida é algo precioso que deve ser preservado. O que não tira o direito da proteção das mulheres. A gente precisa colocar bem claro tudo. E o espírita não pode se omitir diante desses debates, diante desses assuntos. Porque, senão, quando nós nos omitimos, outro assume nosso lugar. Tem uma coisa que ocorre, que as pessoas falam assim, eu tenho vários colegas que falam recentemente isso. Esses políticos são todos ladrões,
eles não fazem nada certo, eu não vou votar em ninguém. É como se a pessoa dissesse assim, não fui eu que coloquei, né? Assim, muita gente fala, não fui eu que coloquei, eu votei no outro fulano, não sei o quê, eu não quero assumir responsabilidade com isso. Até aí passou no WhatsApp uma corrente que falava assim, se a população anulasse o voto, iria cancelar as eleições. Alguém recebeu isso daí? Só que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, isso não é verdade. Porque, se caso 90% anule seu voto, os 10% que votarem vai ser contabilizado os votos desses 10%. Ou seja, eles consideram votos nulos e brancos como votos não válidos para efeito de contagem. Eles só vão considerar válidos aqueles que não são nulos ou brancos. Então, não adianta nada nós anularmos nosso voto. Além do fato de que, moralmente falando, seria renunciar ao meu direito e ao dever de participar da vida pública. Quer dizer, eu tenho um negócio, que é essa administração pública, e eu falo, não, eu não quero cuidar disso. Só que a política mexe com o nosso salário, mexe com as leis de trânsito, mexe com a limpeza da minha rua, ela tem a ver com o que meus filhos estudam na escola, ela tem a ver com a saúde das pessoas a qual eu estou, tanto a minha como as pessoas do meu relacionamento, ela tem a ver com a minha segurança. Então, não dá para a gente colocar uma venda nos olhos e falar assim, não é comigo. É sim conosco, está nas nossas mãos. Agora, isso significa que a gente vai acertar? Não. Nós vamos errar muitas e muitas vezes, mas é um exercício. Errando e acertando, uma hora a gente consegue acertar de vez, e a gente consegue colocar um grupo de pessoas realmente comprometidas com o bem. Mas é um exercício. Muitos falam assim, mas todos esses políticos são ladrões. Será que isso é uma verdade absoluta? Você verificou o patrimônio de todos os políticos? Ou só aqueles que estão na Lava Jato? Que os que estão na Lava Jato, porque tem alguma suspeita, senão não estariam lá. Tem deputados e senadores, incrível que pareça, não vou falar o nome deles, porque o objetivo não é fazer propaganda político-partidária. Mas tem determinados políticos que diminuíram o seu gabinete. Existe muita mordomia no parlamento? Vocês acham? Existe? Existe. Mas tem político que renunciou a isso. Diminuiu essas mordomias. Tem político, que eu não vou falar o número agora, posso errar, mas acho que, se eu não me engano, parece que é 80 assessores. Tudo com salários bem baixinhos. E aí, teve esse político, ele achou que era desnecessário ter esse número de assessores. Ele tem um número menor de assessores, porque realmente não há necessidade. Então, existem pessoas boas, mas que não são manchete dos jornais. Não aparece no Jornal Nacional. Quem aparece no Jornal Nacional? São aqueles que estão envolvidos em alguma coisa ruim, ou aqueles que, de alguma forma, existe aí e outros interesses de divulgação do seu nome. Então, nós temos que estar atentos a essa realidade. Os políticos não são santos, nada de endeusar político, por favor. Não existe político que seja santo, anjo. Deus é um só. Nós não somos monoteístas. Acreditamos no único Deus. Então, é Deus, e aqui são todos homens e mulheres. Não vamos endeusar ninguém. Porém, nós temos que também dar credibilidade àqueles que fazem as coisas, ou pelo menos se esforçam para fazer coisas certas. Mas, para isso acontecer, nós temos que acompanhar o trabalho dessas pessoas. Não basta só ir lá e votar, que isso aí é só o começo da relação entre cidadão e os seus representantes. O começo é o voto. Eu diria até que o começo seria pesquisar a vida desse político. O que ele fez? Ele tem um comportamento moral que eu tenha confiança nele? Ele fez alguma coisa útil para a sociedade?
E aí, então, eu escolho. Ele se afiniza com os meus ideais. Então, eu estabeleci para mim, compartilho com você 3 critérios: o moral, a preparação intelectual e o terceiro, aquilo que ele propõe, as suas propostas, se estão de acordo com aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu acho que é o certo. Feito isso, nós passamos do namoro, aí a gente vai para o casamento. Vocês sabem que casamento, até do namoro até o casamento, é tudo bom, tudo lua de mel, né? Mas quando que o casamento é bom mesmo? É a vida inteira. Durante a vida inteira, nós vamos ter que ficar de olho nesse político. Se ele não fizer aquilo que eu acho, que nós achamos que é o correto, não vamos considerá-lo mais como nosso representante. É simples assim. Se você tem um advogado para representar seus interesses e ele não acompanha aquilo que você estabeleceu como norma, tira ele. Nós somos o dono do negócio. E vocês não estão acreditando nisso. Quando o povo tiver essa certeza que ele é o dono do negócio, as coisas vão melhorar. A gente precisa se unir nesse sentido. Agora, nunca no sentido fanático, desrespeitoso, como a gente tem visto nas redes sociais. Temos que respeitar o outro. Ele tem direito a pensar diferente. O outro tem direito de escolher outra pessoa. Não é porque eu acho que o melhor é o candidato A, que eu vou brigar com a minha tia, com o meu familiar que pensa que o B é melhor. Porque tem acontecido isso também. Aí começa um outro assunto, que é a questão das ideologias. Aí nós temos assim, as ideologias de esquerda, de direita e de centro. Né? De centro, mais ou menos, né? Mas assim, esquerda e direita. Quando começou essa história de esquerda e direita? Na Revolução Francesa, que lá tinha dois grupos, né? Estou fazendo um resumo. Os que conhecem a história depois poderão até me corrigir. 2 grupos. Um grupo que era ligado ao Estado de governo da época, eram os conservadores, que sentavam-se à direita lá do dirigente lá do parlamento. E um outro grupo que eram os burgueses, os liberais, que queriam uma economia mais modernizada, sentavam à esquerda. Eram os liberais. O mundo mudou. E hoje a gente vê que as várias ideologias que surgiram do mundo, o socialismo, o liberalismo, através de vários autores, elas têm o seu ponto positivo e os seus pontos negativos, todas elas. Não existe uma ideologia política perfeita. Qual que é, então, a ideologia do espírita, ou da pessoa que é simpatizante do espiritismo? Qual seria? O Evangelho de Jesus. Aquilo que está de acordo com o Evangelho é bom. O que está em desacordo não é bom. Então, matar a vida de um feto é um crime aos olhos de Deus e diante de tudo que a gente já comentou aqui, respeito à humanidade. Então, vamos apoiar um candidato, um deputado que vai aprovar uma lei em prol do aborto? Não, porque isso fere aquilo que é o básico que o Espiritismo coloca. Agora, nós temos que tomar cuidado também com os moralistas, porque há representantes, o pessoal é muito esperto por aí afora, e aí começa a pegar essas pautas que são típicas do mundo religioso, e ele começa a falar, não, eu sou contra aborto, mas só que as outras ideologias a qual ele pretende, que ele se afiniza, os projetos que ele tem, vão contra a vida. Então, não basta somente ser contra o aborto, mas, acima de tudo, nós temos que ser a favor da vida. E o que favorece a vida? O que favorece a vida? Mais saúde, certo? Se não houver saúde, a vida fica complicada. Mais educação, mais recursos para que as pessoas que estão em extrema miséria, elas tenham oportunidades de crescer em todos os seus sentidos. Então, nós precisamos
investir mais nessas áreas. Educação, saúde, assistência social àqueles que não têm recursos, estão numa situação de extrema miséria, mas com equilíbrio, sempre. E conversando com a comunidade, com a população. Aí a gente vê no mundo, no movimento espírita, vários exemplos de políticos. Dr. Bezerra de Menezes foi, por mais de uma vez, representante lá no seu estado do Rio de Janeiro, foi deputado. Ele vários cargos ocupou como administrador público. Nós tivemos uma pessoa que não era bem um político, mas era chamaríamos hoje de empresário, né? Era um empresário que aqui em São Paulo ele tinha dinheiro e ele fazia o seguinte: ainda havia escravidão, ele comprava escravos para libertar. Na sua casa tinha vários ex-escravos e ele comprava para depois dar a carta de alforria. É o Batuíra. Tivemos Eurípides Barçanufo, que exerceu um papel não propriamente político representativo, mas ocupava cargos na administração da sua cidade. Recentemente, tivemos Freitas Nobre, um deputado espírita, que, por muito tempo, foi amigo do Chico Xavier. E, mais recente ainda, Alberto Calvo, se não me falha a memória, também um representante. Lembrando que não existe representante espírita. Existem espíritas que se comprometem com eles próprios, suas consciências e com a comunidade a qual eles representam. Mas não existe um representante do espiritismo. E isso é muito importante dizer para a gente não ficar também iludido. Todos têm que passar por esses 3 critérios. A sua moralidade, se não está envolvido em nenhum escândalo, os seus projetos, o que ele pretende, e também seu compromisso com a doutrina espírita. Todo mundo tem que ser avaliado, porque senão a gente cria o que, infelizmente, ocorre em algumas religiões, né, que vai lá, o político é abençoado, como se fosse algo assim místico, né? Eu já vi isso. Dentro da igreja, o sacerdote lá, né, fala assim: não, esse irmão aqui, né, pega a Bíblia, bate na cabeça dele e fala que agora ele vai ser o representante de Deus no parlamento. Não existe isso. A pessoa é um ser humano, ele pode ser representante da sua comunidade, e se ele agir corretamente, ele vai ser representante de Deus. Mas, será que política é feita somente no parlamento, ou a gente faz política em outros lugares? Aonde se faz política? Em todo lugar a gente faz política. Até quando eu falo assim, eu não vou votar, não vou me pegar nesse assunto, eu estou fazendo política. Porque é a minha política de me omitir. Então, não tem escapatória. A política permeia a nossa vida. Em todo lugar a gente está sempre sendo político. Que é uma das políticas assim danada, é a nossa esposa ou a nossa mãe dentro de casa. Quem é que manda em casa? Os homens vão falar, sou eu que mando, não é? Mas quem que manda em casa de verdade? São as mulheres. Na minha casa, quem manda é a minha esposa. Mas quem manda nela? Sou eu. Vocês deram risada, acho que vocês conhecem a minha esposa, né? Por aí. Mas a política, como arte de negociar, de dialogar, isso é importante. A boa política. Então, meus irmãos, nossa reflexão dessa noite é que para que vocês acompanhem os debates, participem, saibam qual que é as propostas dos seus candidatos. Não vão apenas com o santinho no dia. Eu já vi pessoas que pegam do chão ali, acho que eu vou votar nesse. Não vão votar as moças, senhoras, só porque o rapaz, a pessoa é bonita ou feia, é baixo ou gordo. Aliás, sem preconceito para os gordinhos, tá? Votem
naquilo que essa pessoa demonstra ser de seriedade, de compromisso com as suas próprias promessas. E o voto é o primeiro momento. É o segundo, na verdade, né? Primeiro a gente pesquisa antes, aí o segundo é eu votar naquela pessoa que a gente escolhe. E o terceiro é acompanhar. Hoje, com as redes sociais, com esses instrumentos tecnológicos que temos, é muito simples mandar um e-mail. Olha, não estou gostando do que você está fazendo. Eu não gostei que você votou naquele projeto tal. Isso, por incrível que pareça, influencia, porque se ele é político, ele pretende continuar numa próxima eleição. E percebendo que os seus eleitores não estão de acordo com as suas atitudes, ele pode até mudar de opinião. Como mudam? Aí a gente pensa, não muda, não, mas quem sou eu? Sou só um só. Mas só que você pode ser um de milhares que tiverem a mesma atitude. Além disso, nós podemos participar, a começar do nosso lar, educando nossos filhos a respeitar as leis, a respeitar o que é o certo. Não é porque você pode furar a fila que você vai furar. Não é porque você, de repente, viu o guarda lá e fala assim, caramba, e agora? O que eu faço? Vou oferecer uma caixinha. Não, se você está errado, está errado. Uma vez um policial me parou e eu não estava certo. Aí eu falei, não tem o que fazer, faz aí o seu dever, cumpra o seu dever. Não tem essa de jeitinho. A gente tem que reconhecer que erramos e cumprir as obrigações do nosso próprio erro, as consequências. Então, é uma realidade dura, que nós, brasileiros, somos, assim, um povo muito flexível, por várias razões. Essa mistura étnica do nosso povo fez com que a gente se tornasse extremamente flexível, habilidoso. De um lado, isso é positivo. Do outro, é o jeitinho brasileiro. Essa parte negativa da nossa flexibilidade, vamos chamar assim, tem que ser deixada de lado. O que é certo é certo. Eu passei uma vergonha que eu falo uma língua, não sei se vocês conhecem, chamado Esperanto. E eu fui conduzir um rapaz da Polônia para conhecer os lugares turísticos de São Paulo. E aí nós estávamos ali na Praça da República, eu mostrei lá, né, estava bem acabadinho, mas como tinha que mostrar os lugares turísticos, umas estátuas que tem ali, e aí a gente precisava atravessar a rua. Aí, bem paulistano, eu vi que os carros estavam bem longe. E eu falei para o polonês, né, em Esperanto, vamos atravessar aqui mesmo. Ele, não, aí não pode atravessar, é na faixa que atravessa. Eu passei uma vergonha, né, o pior que estava com meus filhos do lado, né? E aí, então, porque a gente tem essa mania de quebrar o protocolo, né, de quebrar as regras. Então, nós temos que aprender um pouquinho com os europeus, um pouquinho com os americanos, essa questão de cumprir as leis. O Rossandro, não sei se eu vou pronunciar bem o nome dele, ele contou uma história interessante, o Rossandro Klinge. E ele disse que estava nos Estados Unidos, e ele pegou um carro alugado, numa estrada, de um lado ao outro, e, de repente, ele viu que estava tudo escuro, tal, deserto, e ele falou, bom, vou pisar, e pisou, né? É o sonho de todo motorista, né? Não tem ninguém olhando, aí pisou. Nisso veio uma policial, rapidamente, do nada apareceu. O senhor está acima da velocidade. Mas não tinha ninguém. Não importa, o senhor não está cumprindo a lei. Então, nós temos que ter essa consciência de que o que é certo, é certo. Se você está descontente com a lei, lute para que ela mude. Mas, enquanto ela estiver valendo, respeite a lei. Então, essa tem que ser a nossa postura. E se nós fizermos no pequeno, no nosso grupo, a nossa família, nosso bairro, um dia vai o país inteiro. Tem que ter um movimento assim muito forte que temos que começar, o do respeito às leis. Sejam elas agradáveis ou desagradáveis. E se queremos mudar as leis, através de instrumentos democráticos, eleições e outros instrumentos que nós temos, vamos mudá-la de uma maneira legal, regular.
Aí tem aquela pessoa que diz assim, mas eles não querem saber de nada, eles não querem saber. Mas não é eles que têm que saber, é você que tem que querer saber. É nós que temos que lutar pelos nossos interesses. Porque o negócio é de quem? É nosso. A administração pública é nossa. Os políticos são apenas nossos representantes, só isso. E, para concluir o nosso assunto, lembremos de Jesus. Quando, de repente, jogaram uma moeda. E aí os fariseus, que são os eternos religiosos, que são religiosos sepulcros caiados, né, têm a fé para fora, né, não para dentro, tentaram enganar Jesus. Porque, dependendo da fala de Jesus, ele já seria levado à prisão rapidamente. Porque eles eram contra a cobrança de impostos. Eles não queriam, porque quem invadiu a Judéia eram os romanos. E os sacerdotes, o povo inteiro, era contrário aos romanos. Se Jesus falasse assim, pague os impostos, ele estaria contra o seu próprio povo. Se Jesus falasse assim, não paguem os impostos, ele seria preso, porque ele estaria cometendo um ato ilícito, porque quem mandava eram os romanos. Então, perguntaram a ele, para tentá-lo, devemos ou não devemos pagar os impostos? Aí ele fala assim, o que está na face da moeda, a dracma lá, né? César. Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. As questões da espiritualidade, da religião, são sagradas, não devem se misturar. Mas as questões humanas pertencem aos humanos e elas devem ser debatidas, devem ser estudadas, como no dia de hoje. A gente está tentando estudá-la modestamente aqui nessa casa. Resumindo, então, vamos dar a César o que é de César. As leis humanas são necessárias para a nossa existência. Tudo que nós fazemos tem uma lei que prevê os seus atos. Algumas coisas não estão previstas na lei. Essas nós podemos fazer. Mas tudo que já está previsto, nós temos que cumprir. Eu não posso sair daqui batendo o carro em tudo que é, né, obstáculo na minha frente, porque já existe uma lei que diz que isso não pode ser feito. Vamos escolher nossos deputados, e como disse Emmanuel, de vez em quando a gente ora pelos que estão debaixo das pontes. Nós vibramos por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que sofrem, mas lembremos também dos príncipes, daqueles que estão nos cargos mais altos, porque são pessoas que precisam das nossas boas vibrações, para que errem menos e acertem mais. Muita paz a todos e que façamos boas escolhas nas próximas eleições.